Deus, ele sempre deu livramento para o seu povo. Eu não creio em um Deus que ele paga um preço muito alto pela sua noiva na cruz do Calvário, né? E depois ele pega essa noiva e entrega na mão do inimigo, para o inimigo dar uma surra boa nela, igual ensina aos pós-tribulacionistas, para no final da grande tribulação ele casar com essa noiva toda arrebentada, machucada. Isso aí é uma falácia, isso aí não existe, isso aí. Isso é uma inconveniência muito grande de quem ensina isso. Eles querem dizer o seguinte, que a igreja ela vai passar pela grande tribulação, porque lá os apóstolos foram jogados lá as feras, foram queimados. Mas eles não entendem que aquela época lá era a época da igreja de Esmirna. Eles passaram por tribulações, por leve e momentânea tribulação. O que nós passamos hoje é leve e momentânea tribulação. Agora, a grande tribulação escatológica, o próprio Jesus disse que nunca houve e nem jamais haverá. Então tudo tem um propósito. O propósito da grande tribulação não é tratar com a igreja. A grande tribulação é o tratamento de Deus com Israel, que rejeitou o seu filho Jesus Cristo, e com uma igreja chamada Laodiceia, que tem pisado o sangue de Jesus. Essa igreja apostata dos últimos dias. Então, quando eles dizem assim, a igreja vai passar pela grande tribulação, vai a igreja de Laodiceia. Mas a igreja de Filadélfia, a igreja fiel, o segredo é ser fiel. Para nós participar do arrebatamento antes da tribulação, do arrebatamento pré-tribulacionista, nós temos que ser fiel. Nós temos que andar com Jesus, igual Enoque andou. Enoque andou com Deus e foi transladado. A Bíblia diz que ele agradou a Deus. Esse é o segredo para ser arrebatado. Então, Deus sempre deu livramento. E o arrebatamento da igreja, o arrebatamento pré-tribulacionista, ele vai acontecer nos moldes de um casamento judaico. Então, um pós-tribulacionista jamais vai ensinar casamento judaico. Você nunca vai ver um pós-tribulacionista ensinar casamento judaico. Você sabe por quê? Porque o casamento judaico, ele leva as pessoas para o pré-tribulacionismo. As pessoas que ensinam que a igreja vai passar pela grande tribulação, elas não sabem nada de casamento judaico. Elas não entendem a lei das primícias, a lei das coletas. Ela não entende as fases da ressurreição. Então esse é o problema. No momento que o cara ele é pós-tribulacionista, ele segue cegamente a teologia da substituição, que coloca a igreja no lugar de Israel. Aí ele muda a escatologia. Então colocar a igreja dentro da grande tribulação, colocar a igreja nas 70 semanas de Daniel é um erro de hermenêutica gravíssimo. É um erro escatológico gravíssimo. Nós temos que saber discernir na Bíblia o que está escrito para a igreja e o que está escrito para Israel. Isso aí é uma regra de interpretação. A regra de hermenêutica é essa, para quem Deus falou. Então esse é o problema. O pós-tribulacionismo, eles empacotam a igreja junto com Israel. E a igreja não é Israel, a igreja é igreja, Israel é Israel. É totalmente diferente. Então nós temos que nós temos que saber dividir bem a palavra. O Dr. Meno Kalisch, da Chamada da Meia-Noite, que é um judeu messiânico muito inteligente, que tem uma igreja em Jerusalém, ele fala sobre isso. Nós temos que saber dividir a palavra. Esse é o problema do pós-tribulacionismo. Eles não sabem dividir a palavra. Eles querem empacotar a igreja junto com Israel. Mas Deus ele tem um tratamento especial com Israel. E esse tratamento especial com Israel é durante a grande tribulação. Então Deus ele não pode tratar com a igreja e Israel junto. Então ele tem que remover a igreja. Ele remove a igreja no arrebatamento pré-tribulacionista. E depois que ele remover a igreja, aí sim ele vai tratar com Israel, que rejeitou o seu filho. Os judeus ainda vai passar no moinho ainda na grande tribulação. Os judeus ainda, eles vão ser pisoteados como se pisa a uva. No final da grande tribulação, um remanescente vai escapar para o deserto e vai ser salvo.
Eles vão fugir lá para Petra lá, e aí Jesus na segunda vinda vem até a Bosra lá, igual está escrito lá em Isaías 63, e aí ele vai salvar aquele remanescente que vai estar escondido lá em Petra. Então não tem como a igreja estar aqui na grande tribulação, porque Deus vai estar ocupado com Israel. Então Deus está tratando com a igreja hoje, na era da graça. Na era da graça, ele trata com a igreja. E os judeus que se convertem nessa época, se tornam judeus messiânicos, eles fazem parte da igreja que vai ser arrebatada. É aquela tipologia lá de Ló lá. Ló, ele sai de Sodoma com 3 mulheres ali. Mulheres na Bíblia representam Israel e representam a igreja. Ló é uma representação do Espírito Santo, que vai sair com a igreja. Então as 2 filhas de Ló, que foi salva junto com Ló, uma representa a igreja gentílica e a outra representa a igreja messiânica, que vai ser arrebatada no arrebatamento pré-tribulacionista. Mas a mulher de Ló, ela olhou para trás, ela representa essa igreja de Laodiceia. É esta igreja que vai ficar. Então, quando alguém disser a igreja vai passar pela grande tribulação, vai. A igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia vai passar pela grande tribulação. Agora, a igreja fiel, a igreja que anda com Deus, ela não vai passar pela grande tribulação, não. Por quê? Porque Deus é fiel. O noivo não vai pegar a sua noiva e vai entregar ela na mão do capeta, na mão do anticristo, para ele dar uma surra nela. Isso aí é uma falácia, esse ensinamento. O Dr. Thomas Ice, da Chamada da Meia-Noite, ele deu um estudo em Fortaleza, na Igreja Batista Fundamentalista, e ele falou sobre isso. De repente, o noivo entrega a noiva para o inimigo dar uma pisa boa nela, machucar ela, arrebentar ela, depois falar assim: vem aqui, gatinha, deixa eu casar com você. No final da grande tribulação, toda arrebentada, meus irmãos. Isso aí não existe, meus irmãos. Escapa dessa falácia. Isso é uma falácia, isso aí é um erro escatológico, isso é uma mentira escatológica. Isso aí é um ensino de Satanás. O pós-tribulacionismo é um ensino de Satanás, porque eles querem que as pessoas fiquem na grande tribulação, porque a pessoa ficando na grande tribulação, Satanás vai ter vantagem sobre elas. Por quê? Porque ninguém vai poder comprar, ninguém vai poder vender, ninguém vai poder viajar, ninguém vai poder fazer nada se não tiver a marca da besta. Esse povo que está dizendo que vai ficar na grande tribulação, que estão preparados para a grande tribulação, eles vão ser os primeiros a aceitar a marca da besta. Um povo que não está aguentando essa crise aí da quarentena, desse problema aí da quarentena, um povo que está reclamando de tudo aí, não está aguentando isso, vai aguentar 7 anos de grande tribulação, aonde que aguenta? Então esse é um ensino falso, isso é uma falácia, isso é uma falácia, isso é um engano de Satanás, isso é o engano da serpente, isso é o ensino da serpente, esse pós-tribulacionismo. Então vamos ficar firme, porque a trombeta vai tocar. A trombeta vai tocar, o arrebatamento ele vai vir como um laço sobre os moradores da terra. Lucas 21, versículo 35. O arrebatamento ele vai vir como um laço e a igreja vai sair daqui sem nenhum arranhão, porque ela é a noiva. E a noiva tem que estar purificada, tem que estar limpa, santa, linda e maravilhosa para o casamento. O Senhor Jesus ele não vai casar com uma noiva manchada de sangue, com uma noiva espancada pelo inimigo, igual ensina os pós-tribulacionistas. Isso aí é heresia, meus irmãos. Caia fora deste ensino. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.